Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E a gente já começa hoje com diversas notícias pegando fogo em Brasília, pessoal. Então, foi convocado, tá, o embaixador do Brasil para comparecer ao Ministério Público Paraguaio em meio à crise, né? Qual é a crise? Aquela crise de Itaipu, tá? Que o Paraguai está dizendo que o Brasil estava espionando ele dentro de Itaipu. Então, a gente vai saber tudo isso nesse vídeo agora. Além disso, a gente tem o ex-ajudante de ordens aí, o Tagliaferro, né? Que era ajudante de ordens do Alexandre de Moraes, gravando um vídeo e provando que está no Brasil. Isso após aqueles boatos que ele teria fugido para se asilar em outro país aí por questões de medo de morrer, né, pessoal? Então ele estava com muito medo aí, né? E rolou uns vídeos aí do jornalista português lá falando sobre isso. Tá bom? Próxima notícia aqui, sai uma pesquisa aqui do governo Lula e você não vai acreditar de como está a aprovação do governo Lula, pessoal. Então, você vai ver aqui, vou trazer em primeira mão a última pesquisa que saiu algumas horas atrás. Tá? Além disso, a gente vê o Mota aí, né, querendo e não querendo aprovar a anistia, porque ele está com medo, na verdade, de afrontar o STF, tá? Segundo um comentarista aqui lá da Rede Globo, né? Uma outra notícia que a gente traz aqui é de uma idosa presa no 8 de janeiro aí, que aciona a OEA, Organização dos Estados Americanos, alegando violação de direitos humanos. E por fim, né, a gente tem aqui o José Dirceu, né, falando que a direita não quer Bolsonaro como presidente. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e aqui, sem mais delongas, já vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é a convocação do embaixador do Brasil, né, para o Ministério Público Paraguaio em meio à crise. Tá? Então, Chancelaria Paraguaia pediu ao representante brasileiro uma explicação detalhada sobre a ação de inteligência que foi feita em cima do Paraguai, né? Então, o embaixador do Brasil, José Antônio Marcondes, compareceu ontem, né, ao Ministério de Relações Exteriores do Paraguai, após ser convocado. Então, o diplomata brasileiro se reuniu lá com o vice-ministro paraguai, tá? De quem recebeu uma solicitação formal do relatório sobre as operações de inteligência que teriam sido feitas contra o Paraguai. Tá? De acordo com a Chancelaria Paraguaia, o documento pede uma explicação detalhada sobre a ação que teria ocorrido entre junho de 22 e março de 23, ou seja, já sobre a gestão do Lula, né, pessoal? Essa é uma violação do direito internacional, a intromissão nos assuntos internos por parte de um país no outro, disse o chanceler paraguaio ao anunciar as medidas dessa terça. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O que ocorreu nesses 9 meses em que fomos alvo dessas ações de inteligência, vazaram dados de e-mails através de intervenções de inteligência, isso aqui foram algumas das perguntas que aconteceram. Houve ações de seguir altos funcionários do governo paraguai? Não sabemos, mas está claro que através do comunicado do governo do Brasil, que houve uma ordem da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, de realizar essas medidas de inteligência durante 9 meses. Tá? Então, temos que restituir o que é fundamental para a relação, que é a confiança. Somos sócios da maior hidrelétrica do mundo. Estamos diante de um fato histórico que vai definir, em grande parte, o futuro da nossa nação, tá? E que tem que estar revestida de confiança. Tá? Então, a manifestação do governo brasileiro ocorreu após a reportagem do UOL noticiar que uma operação voltada à invasão de computadores do Paraguai foi criada ainda no final do governo Jair Bolsonaro, mas teve continuidade na gestão petista. Tá aí, pessoal. Então, tem muito pano ainda para manga aqui, muita coisa para acontecer, né? Muito provável que não dê em nada. Tá? Então, próxima notícia aqui, um vídeo do Tagliaferro, ex-ajudante de ordens aí do ministro Alexandre de Moraes, falando que não está fugindo não e que ele se encontra no Brasil. Vamos ouvir aqui. Tudo bem, pessoal? Aqui é Eduardo Tagliaferro. Ontem saiu uma live aí dizendo que eu estava em fuga do Brasil, né?
do jornalista Sérgio Tavares. Eu quero mostrar aqui para vocês que eu estou no Brasil, entendeu? Que se trata de mais uma fake news. Vamos lá. Vamos lá, né? Comprar um jornalzinho para provar que eu estou no Brasil. Tá aqui, pessoal. Estado de São Paulo, terça-feira, 1º de abril de 2025. Tá bom? Não fugir do Brasil. Aqui no Resta Dúvida, olha o jornal aqui. Até mais. Aí, pessoal, então, Tagliaferro falando que está no Brasil, né? Enfim, ele já foi chamado, inclusive, para depor lá no Congresso, né, pessoal? Eduardo Girão chamou ele lá para ir ao Senado para prestar esclarecimentos. Uma outra notícia aqui, Lula simplesmente derretendo, né? Então, segundo a Atlas, quase 50% das pessoas veem o governo Lula como ruim e péssimo. O índice tem a primeira queda em 5 meses, tá? Então, pessoal, pesquisa Atlas Intel, né, em conjunto com a Bloomberg, divulgada hoje, mostra que a variação negativa do governo Lula deixou de subir pela primeira vez. Deixou de subir é boa, né, pessoal? Com mais de 50% aí. Mesmo assim, ela é de 49,6%, enquanto a positiva é 37,4%. Então, se a gente somar aqui o ruim e péssimo com o regular e o não sabe, né, a gente passa dos 62%, né, pessoal? Então, de desaprovação, tá? Ótimo ou bom, 37%. Eu, sinceramente, acredito que seja muito mais que isso, porque até quem votou no PT, que eu conheço algumas pessoas, estão arrependidas. Me conta aí nos comentários se você conhece alguém que votou no PT, no Lula, e que está arrependido. Próxima notícia aqui, pessoal, a gente traz os militantes aqui da Globo News, né, falando que o STF virou, se virou um partido político ou não, né? Então, segundo o comentarista, o presidente da Câmara quer ganhar tempo, né, Hugo Mota, para achar uma solução negociada, porque ele tem medo de aprovar o projeto da anistia. Vamos ouvir aqui. Lembrando, né, que a gente fala anistia aos golpistas do 8 de janeiro de 2023, mas o projeto que está ali em tramitação na Câmara dos Deputados não define a data de 8 de janeiro. Diz que todo e qualquer tipo de ato ali que possa ser classificado de tentativa de golpe cometido desde 30 de outubro, né? Um dia após o segundo turno da eleição. Então, não beneficia apenas aqueles que participaram daqueles atos trágicos, né, horríveis ali na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro, não. Pega todo mundo que estava analisando a minuta do golpe, discutindo a minuta do golpe, avaliando se ela podia ser implementada ou não, quem estava tentando forjar uma fraude nas urnas eletrônicas. Tudo isso está ali nesse período depois de 30 de outubro, né? Então, é algo que é muito mais abrangente do que dar anistia apenas para os golpistas do 8 de janeiro. Tem endereço certo, que é exatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, ali, interlocutores do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estão alertando, olha, isso aí é a mesma coisa que bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. Você votar uma anistia que vai beneficiar quem foi condenado pelo Supremo por um crime grave, né? Um crime que não merece anistia, pode merecer redução de pena, mas anistia não, né? E, além disso, vai beneficiar quem ainda nem foi julgado, que foi o caso de Bolsonaro, o caso de Braga Neto, o caso de Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio Nogueira, o próprio Mauro Cid, né? E outros mais. Então, senhora, o Congresso vai jogar algo no momento em que o Supremo decide abrir uma ação penal. A gente sabe que Hugo Mota não está numa disposição de ter uma posição beligerante com o Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, não só ele, como também Davi Alcolumbre. Lembrando que dentro do Congresso Nacional, vários parlamentares estão sendo ali investigados pela Polícia Federal pelo uso de emendas parlamentares. Uso irregular, desvio de recursos de dinheiro público, né? Que dinheiro que deveria ter ido ali para as bases eleitorais dos parlamentares. O fato é que isso realmente
tem ali esquentado essa semana. A gente percebe claramente que dentro do Congresso e também no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros e alguns parlamentares líderes avaliam que o melhor caminho para solucionar essa crise seria uma redução das penas. Reduz as penas, é possível, alguém entra com recurso para recalcular as penas e você pode acabar diminuindo as penas de quem já foi condenado. Essa pode ser a saída negociada para essa crise. Enquanto isso, o presidente Lula quer, na verdade, exatamente falar o seguinte: está na hora de votar projetos prioritários no Congresso Nacional. Dani. Aí o Lula agora, nos últimos meses de governo, né, ele fala que tem que votar alguma coisa. Tá bom, né, pessoal? Então vamos lá. Próxima notícia aqui, idosa. Vamos lá, deixa aqui. Pegar aqui, pessoal. Idosa presa no 8 de janeiro aciona OEA, Organização dos Estados Americanos, e alega violação de direitos humanos. Ela foi presa durante a invasão da série Três Poderes e afirma sofrer de depressão e arritmia cardíaca e pede prisão domiciliar. Tá aí, pessoal. Então, a Dalgisa Maria Dourado, 65 anos, tá? Acionou a OEA. Tá? O advogado dela alega violação de direitos humanos e risco de morte. A defesa da idosa, condenada a 14 anos de prisão, pessoal, por associação criminosa e golpe de Estado, solicita a OEA que recomende à Justiça Brasileira a concessão de prisão domiciliar. Tá aí, pessoal. Né? Que coisa triste olhar uma pessoa com problema de saúde já idosa, né, ter que passar por esse tipo de situação. Próxima notícia aqui, José Dirceu diz que a direita não quer Bolsonaro como presidente e afirma que o candidato para 2026 contra Lula é o Tarcísio. Vamos ouvir aqui. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou, porque ele está prometendo algo. Aí, pessoal. Então, José Dirceu falando aí que quem é o candidato da direita é o Tarcísio. Me conta que quem você votaria, Bolsonaro ou Tarcísio? Qual dos dois você prefere para chegar lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.